principalmente tratando-se de atenção básica. Autorizado pela Lei de dezembro de 93, que dispõe sobre a contratação temporária para tempo determinado, e pelo decreto de junho de 2003, que regulamenta o processo seletivo simplificado, o município de Itapeva, através da Lei 2375 de 2006, que diz: considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público atendimentos de convênios, programas e campanhas na área da saúde e educação, cuja execução não seja possível com pessoal já vinculado ao município. Na hipótese prevista no inciso 7º do artigo 6º, a contratação será feita durante o período de vigência do convênio, acordo ou ajuste. Portanto, nos é evidente que a vigência do contrato dos aprovados pela Seleção Pública de 2006 é enquanto existir o convênio do PSF, na medida em que a seleção de 2006 foi específica para a contratação e preenchimento de vagas para execução do programa de saúde da família, devendo, portanto, existir enquanto existe o convênio. Mas o que vem acontecendo atualmente, especialmente pelo Ministério Público, é que este órgão vem empreendendo ações contra as prefeituras e tem como alvos as contratações temporárias de pessoal para a execução do PSF e PACS. Mas as decisões administrativas são de exclusiva competência de quem comanda o município. Leia-se executivo e legislativo de forma conjunta. O Ministério Público do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho não podem opinar em matéria que diz respeito à prestação, à forma de prestação de serviço pelos municípios. De forma incompreensível, afrontando inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público vem mantendo sua rotina de pressão aos prefeitos para concursar o pessoal encarregado de executar os programas federais de saúde, bem como outros projetos e programas que não são permanentes. E mesmo que fosse, não cabem a eles essa decisão. Nesse sentido, existem várias orientações jurisprudencial do TST, contrato por prazo determinado, lei especial, municipal e estadual, incompetência da Justiça do Trabalho de julgar. É da competência exclusiva de cada ente federado legislar sobre contratos de seus servidores. O artigo 18 da Constituição, combinado com o disposto no artigo 149, parágrafo único do mesmo documento, reza tais preceitos de forma indiscutível. As cláusulas de documento, bem como a penalidade a ser aplicada, constante no texto que o Ministério faz previsão ilegais e afronta a disposição expressa na Constituição Federal. Ademais, a afirmatura de tal documento por parte do município se constitui em compromisso nulo, portanto, efetivamente contrário às normas vigentes. Ora, se compete ao município legislar sobre assunto de interesse peculiar, é impossível considerar como legal a conduta do gestor em negociar estes preceitos, transigindo e sonegando direitos constitucionais constituídos pelos seus funcionários às duras penas ao longo do tempo. Seria, além de legal, um retrocesso nas ações praticadas por gestores que sempre lutaram pela maior autonomia dos municípios. Observadas as disposições da Carta da República, a ninguém é dado o direito de legislar no lugar do poder competente ou de substituir poderes no âmbito do município. A emenda constitucional de 51, número 51, ao contrário do anunciado, apenas reforçou a decisão sobre não realizar concurso público para programas de saúde como o PACS. Veja que o próprio texto da Constituição refere tão somente a processo seletivo e não faz qualquer menção à forma de vinculação jurídica entre o profissional e o município. Quer dizer, a forma de contratação fica novamente sob a responsabilidade do município, a fim de que atuem conforme a regra legal. Portanto, o que o Ministério propõe é inconstitucional. Até o Tribunal de Contas reconhece a legitimidade das contratações. Segundo o parecer jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a melhor forma de contratação do Programa de Saúde da Família, em março de 2010, teriam posicionado-se da seguinte forma: os profissionais do PSF podem e devem ser contratados através da contratação temporária com o fulcro no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, observada a lei municipal aplicada ao caso. Embora o parecer não seja do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não deve ser desprezado, pois a Constituição Federal é a mesma para todos os estados do Brasil. Portanto, não há fundamentos constitucionais para no Estado de São Paulo esse assunto ser tratado de forma muito diferente.
Cabe ainda algumas singelas argumentações acerca da obrigatoriedade do concurso para investidura no serviço público, como se a seleção pública fosse uma forma irregular de acesso e, portanto, nenhum direito tem quem ingressa dessa forma. Um erro, pois nada existe de diferença entre os dois, a não ser o nome. Pois se o pré-requisito para entrada no serviço público seria a prova ou prova de títulos, a seleção pública de 2006 foi de provas e títulos, segundo o artigo 37 da Constituição, que diz: obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O concurso é um meio técnico posto à disposição da administração pública para obter-se moralidade, eficiência e o aperfeiçoamento do serviço público, e ao mesmo tempo propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam ao requisito por lei. Por fim, a principal finalidade do artigo em pauta é possibilitar a todos igualdade de acesso aos cargos públicos, mediante a realização de procedimento competitivo, onde o candidato mais preparado será o escolhido. Busca-se que a escolha efetuada se paute em critérios objetivos, livre de favorecimentos ou perseguições. A igualdade entre os administrados e impessoalidade administrativa é o principal vetor da exigência constitucional. Portanto, se a igualdade é a principal premissa da Constituição, onde está o princípio de igualdade quando se faz diferença dos que fizeram o concurso e que fizeram a seleção pública, sendo que ambos tiveram igual acesso ao serviço público e, por mérito, conseguiram ser aprovados? Portanto, não ferem nada os princípios constitucionais. É tratar iguais de forma desigual. Muito injusto seria negar os seus direitos de trabalhar enquanto existe o convênio com o programa pelo qual foi contratado, por simples formalidades administrativas. Portanto, estando a situação de todos os funcionários amparada incontestavelmente pela lei, com tudo o que foi dito acima e demonstrada a soberania municipal em legislar sobre os assuntos administrativos, de contratos e regimes jurídicos de seus funcionários, pedimos à Câmara Municipal de Itapeva, juntamente com o Poder Executivo, fixar uma lei clara e específica ao PSF, para não permitir dúvidas quanto a essas contratações e não permitir também qualquer tipo de pressão, demissão ou julgamento irregular que seja feita à seleção pública de 2006. Para valer nossos direitos, não serão medidos esforços nesse sentido. Agradecemos desde já a todos os vereadores aqui presentes, atenção especial ao presidente da Câmara, Paulo de la Rua, que nos atendeu prontamente. As leis da Constituição estão em anexo. Eu pediria a Daniela que permanecesse mais alguns minutos para ver se algum vereador quer fazer alguma pergunta. Vereador Tarzan. Cumprimentar a servidora pública Daniela e, em seu nome, cumprimentar todos os servidores públicos e convidados aqui presentes nessa sessão. Cumprimentá-la pelo excelente trabalho desenvolvido, bem fundamentado, e dizer aqui da nossa posição e fazer aqui alguns esclarecimentos, porque nunca tivemos dúvida quanto à questão pacífica dos profissionais que prestam serviço no programa Saúde da Família. Apenas para entendimento. Primeiro processo de criação do cargo de agentes comunitários de saúde foi realizado no governo Mário Covas. Calculo eu que foi no ano de 1996. Houve um concurso público, e desses agentes comunitários, se eu não me falha a memória, eram 78 efetivos. Deve ter uns 4 ou 5 que estão exercendo a função de agente comunitário de saúde, porque mais de 50 foram reenquadrados na função de oficial administrativo e outras, né? Então,
Essa é a primeira parte da história: concurso público, governo Mário Covas, agente comunitário de saúde, concurso público, e aí houve na reforma o reenquadramento, ficaram poucos na função. Uma que ficou na função é a Ivete Petri, já cito o nome dela. Ela fez o concurso e acabou ficando na função de agente comunitário. Então houve esse reenquadramento. Esta Casa de Leis, por a nosso pedido na época da gestão anterior, do ex-prefeito Vilmar, nós saímos na frente do Congresso Nacional, porque nós fizemos uma lei para dar a estabilidade aos agentes comunitários de saúde, porque entendíamos que houve o processo seletivo e a natureza desse cargo de agente comunitário de saúde é característica de ser processo seletivo. Por quê? Tem que morar no setor, né? De repente um agente comunitário, por força maior, tem que mudar, aí ele tem que ser desligado. Se for concursado, como que você vai fazer? Dizer o seguinte: não, você agora, nós vamos demitir você porque você mudou de setor. Não, eu tenho estabilidade, eu não posso, né? Eu não posso ser dispensado, porque o processo garante que o agente atue na área que ele foi selecionado. Se tiver alguma irregularidade, é só apresentar ao governo municipal que vai ser sanado. Programa Saúde da Família, enfermeiro padrão, técnico de enfermagem e outros profissionais do seletivo. A lei que foi votada aqui, que trata da contratação por prazo determinado, ela garante, porque para atender programas, enquanto durar o convênio, enquanto durar o programa Saúde da Família, os servidores estão garantidos, né? Então é tranquilo. Na verdade, o que está ocorrendo? O prefeito assinou um TAC com o Ministério Público, aonde ele é obrigado, de abril até abril de 2011, a dispensar, por denúncia do tribunal, do Ministério Público, ele tem que dispensar aqueles que são contratados na caneta, por decisão do prefeito ou de um secretário. Esses vão ter que sair. Foi demitido uma parte 30 de novembro, outros serão demitidos agora nesse mês de dezembro, e aí tem até abril para dispensar esses contratados que não são de processo seletivo. Não confundir com processo seletivo de professor PEB 2. Isso é outra questão. Que agora, como diz aqui a vereadora Áurea, né, o pessoal faz um rolão e aí começa a fazer esse terrorismo. E nós não temos tempo para isso. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei por unanimidade aqui do Executivo, regulamentando agora, foi esse mês, o projeto, a situação dos agentes comunitários de saúde. Então, o que vocês estão pedindo é justo, é legal, tem fundamento legal, e o que for de vontade dessa Casa de Leis, aqui nós temos que fazer justiça ao vereador Marmo, né? Que aquele que trabalha nós temos que honrar. O vereador Marmo é um batalhador aqui nessa casa pela categoria, tem nosso apoio. Agora o presidente recebeu vocês e eu tenho certeza que os dois à frente, nós assinamos embaixo a posição dos dois, porque aqui nós não temos isso aqui, ó. Nós, graças a Deus, não estamos pedindo para Deus para tirar inveja. Isso é a pior coisa que tem. Se um vereador trabalha, que brilhe, e a ele a honra pelo trabalho. É assim que nós cada um tem o seu trabalho, todos os vereadores aqui têm o seu valor. Então, conte conosco nessa luta. Nós vamos estar ao lado do presidente e do vereador Marmo, com vocês para apoiar, porque entendemos que essa questão é pacífica, questão de programa de saúde da família, né? E nessa linha de reforço, nós até temos uma matéria para votar quinta-feira, que também diz respeito ao processo seletivo, mas aí é professor, que nós também entendemos que tem que prestigiar a pontuação, e nós não estamos inventando. O Estado valoriza a pontuação do professor, porque você tem que levar em conta a experiência, né? E é para substituir para o eventual. Quem quiser se efetivar vai ter que passar no concurso, isso é claro. Então essa casa aqui é sensível. Parabéns pelo trabalho de vocês. Contem, eu tenho certeza aqui, com todos os vereadores para
para votar, para apoiar, para conversar com o prefeito, secretário, tudo que for de direito e de justiça, porque vocês estão aqui lutando por aquilo que é de direito e de justiça. Parabéns pela organização, pela luta. Um bom Natal a todos. Que Deus abençoe, muita saúde, muita paz. 2011 com muita saúde, trabalho, fé e esperança. Contem conosco. Muito obrigado. Mais algum vereador quer se pronunciar? Tema livre? Vereador Mário? Então é só os vereadores irão se manifestar no tema livre, Daniel. Só para esclarecer os senhores vereadores, eu fiz questão de, nessa reunião com os funcionários do PSF, pedir a eles que enviassem um representante para fazer uso da tribuna, porque todo assunto que se torna público através da tribuna do povo, nós fazemos um processo através da Secretaria da Casa. Nesse caso, juntaremos essa peça elaborada, que foi lida pela funcionária Daniele, que está muito bem fundamentada, e colocaremos essa posição junto ao senhor prefeito. Eu entendo, vereador Tarzan, que o ideal, e isso foi comentado com os funcionários, é que a Câmara faça um apelo ao Executivo para que faça uma lei nos moldes como outros municípios já fizeram. Exemplo de Foz do Iguaçu. A Daniela me trouxe 3, 4 modelos, até ótimas leis, ótimos modelos. Aquilo que é bem feito deve ser copiado, e eu acho que nós iremos mandar, Daniela, junto com essa posição dos funcionários, esse anteprojeto, para que o Executivo aprecie, e no caso, como ele que tenha a legitimidade para enviar o projeto para a Casa de Leis, que faça o mais rápido possível. Então nós colocaremos a nossa posição, Daniel, como pode ser observado, todos os vereadores concordam com isso daí, né? Então agora sim nós vamos deflagrar esse processo para tentar oferecer uma tranquilidade a todos vocês funcionários, tá bom? Então eu peço uma salva de palmas dos vereadores a essa classe aí que trabalha fora do município. Estamos em regime de tema livre. A palavra franqueada aos senhores vereadores, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Ney. Senhor presidente, vereadores, membros da mesa, senhores vereadores, vereadora Áurea, imprensa que se faz presente nessa noite, a todos os servidores, onde brilhantemente representado aí pela Daniele, veio trazer o pleito. Eu não fiz uso da palavra, Daniele, naquele momento, porque na realidade eu faço minhas a fala do vereador Tarzan. Sou solícito, acho justo o pleito de vocês e conta comigo. Pode contar comigo em tudo que for que tiver alcance, para que a gente possa estar pleiteando o que lhes é de direito. Parabéns a todos onde vieram representando nessa tribuna. Senhor presidente, eu tenho um tema que eu gostaria de estar abordando, e é uma eminente preocupação desse vereador, porque já de longa data nós estamos aqui nessa casa aí há 3 anos, e nesses 3 anos eu tenho sede, enquanto parlamentar dessa casa, eu tenho sede de ver as coisas acontecerem dentro da cidade de Itapeva. E eu fiquei muito triste, e eu fui uma das pessoas, um dos vereadores que batalhou bastante com relação à implantação em Itapeva de uma agência do CETESB. Até o vereador Tarzan, juntamente com o vereador Tarzan,
estivemos na cidade de Capão Bonito, e nós perdemos na época, né, vereador Tarzan? A agência da CETESB acabou ficando na cidade de Capão Bonito. E aqui eu não tiro o mérito da cidade de Capão Bonito. Eu acho que o município tem que sair na frente mesmo, tem que batalhar, tem que trabalhar para que ele possa galgar os seus benefícios. Mas eu acho, assim, de uma maneira bastante pensativa, é que Itapeva é a capital do minério, sabe, tio? Então Itapeva é que eu acho que deveria de possuir uma agência de CETESB. E, no entanto, nós perdemos o CETESB. Agora, recentemente, até semana retrasada, em conversa também com o vereador Tarzan, porque o vereador Tarzan, para mim, ele passa um combustível e que isso me impulsiona na política. Eu, em conversa com o vereador Tarzan, eu disse a ele que eu não quero ficar 4 anos no mandato vendo as coisas passarem de tal maneira que terminou os 4 anos, vamos ver o saldo daquilo que a gente conquistou. Muita coisa, graças a Deus, nós conquistamos. Essa casa conseguiu diversos benefícios para a cidade de Itapeva e atendendo até a região. Mas uma das lutas que eu acho que a gente precisava reavivar, eu falei até com a vereadora Áurea, eu achei uma coisa muito bonita que eu gostaria de deixar um sentimento de gratificação pelo trabalho, vereadora, que vocês fizeram, o grupo de parlamentares, que foi assim a alavanca propulsora para que aqui em Itapeva tivesse uma universidade, um braço da Unesp. E eu acho que eu sinto a necessidade, sabe, tio, de que Itapeva forme uma nova frente, senhor presidente, para que a gente possa montar uma comissão de vereadores e pleitear o que praticamente nós acabamos de perder. Eu acho inadmissível, Pitico. Não que o município vizinho não tenha os seus direitos, é evidente que ele tem. Mas Itapeva perdeu uma universidade federal, onde o centro de tudo é Itapeva, o canal é isso aqui. E nós perdemos para a cidade co-irmã, que é a cidade de Buri. Parabéns a Buri que conseguiu. Mas nós perdemos esse foco, esse objetivo. E tem uma outra coisa que a gente também deve, tá, vereadora Aura? Fazendo uma somatória, uma força-tarefa de trabalho, para que a gente não perca um Cefet. Cefet está saindo na cidade de Itapetininga e até o presente momento não foi dado sequência. E eu acho que Itapeva tem que começar a trabalhar essa questão, juntar uma comissão de vereadores, vereador Tarzan, para que a gente trabalhe essa questão de um centro profissionalizante a nível federal. O governo do estado, muito embora eu tenha minhas controvérsias com o governo Serra, mas isso não quer dizer que eu não ache um bom administrador e uma pessoa honesta. Eu tenho minhas divergências pessoais. Eu acho que ele poderia aprofundar muito mais no tocante à nossa região. Enfim, isso é uma outra conversa. Mas eu sinto que o governo do estado, ele tem feito com o seu papel para com a nossa região, principalmente no tocante à nossa cidade. Mas o governo federal está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa do governo federal para Itapeva que não seja só o Bolsa Família. Nós precisamos ter algo a mais que possa vir do governo federal. E eu tenho essa sede. Vereador Tarzan, de montar uma comissão de vereadores, se for o caso de pleitear isso em Brasília, pleiteamos. Se for o caso de apelar, montar comissões e trazer representantes de que órgão seja, deputado estadual, deputado federal, senador a essa casa, que assim o façamos. Mas nós não podemos perder. Eu acho inadmissível Itapeva perder determinados braços e que depois a gente vai ficar simplesmente lamentando. É triste. Essa semana eu até prefiro até me abster de tocar no assunto, mas Itapeva está sujeita a perder mais um braço, o qual eu ficaria até triste. Amanhã eu vou passar praticamente metade do dia tentando resolver um problema sério para que Itapeva não perca um órgão de bastante interesse público dentro do município de Itapeva. Só não estou autorizado a falar no tocante a esse assunto, mas eu sinto muito quando a gente não consegue
trazer para o nosso município algo que signifique o naipe e o nível que foi trazer uma justiça federal para Itapeva. São benefícios que a curto, médio e longo prazo trarão enormes, mas enormes benefícios para Itapeva. O comércio vai aquecer, a classe de advogados também vai aquecer. Consequentemente, isso aí já se trata de ser uma nova realidade. E eu acho que Itapeva precisava ter sim um braço de uma universidade federal, e que também Itapeva comece a pensar, e isso para mim já de maneira tardia, a expansão da nossa Unesp. Está na hora de expandir a Unesp, trazer novos cursos. Aquele terreno enorme, gigantesco que tem lá, aquilo precisa ser aplicado em educação para essa juventude, precisa ser investido em educação pesado. É um sentimento, sabe, senhor presidente, que fica esse vereador, entendeu? Então, eu deixo aqui as minhas considerações a todos os funcionários, servidores nessa noite, e aí dizendo que eu gostaria, senhor presidente, que a gente formasse uma comissão de vereadores para a gente estar trabalhando a questão do Cefet para Itapeva. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. Continuamos em regime de tema livre. Com a palavra a vereadora Áurea. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, quero cumprimentar aqui os servidores municipais e estou atenta às reivindicações de vocês. Eu acredito que uma saúde pública sem os funcionários dos PSF, sem vocês na linha de frente, nós não tínhamos saúde. Nós temos que ser claro e objetivo, porque é um trabalho árduo. Só quem trabalha com a saúde pública sabe o que é trabalhar com saúde. Uma coisa é ouvir dizer, uma coisa é ficar no gabinete, e a outra coisa é ir a campo. Eu admiro muito quem trabalha, os profissionais, porque hoje em dia, trabalhar com saúde é trabalhar com o ser humano. E trabalhar com o ser humano é saber ouvir as pessoas em primeiro lugar. É uma das brigas que eu tenho com o secretário de saúde, que muitas vezes fica no seu gabinete, debaixo do ar-condicionado, e não percebe a dificuldade da população em estar dialogando. Então fica registrado aqui a minha colocação e podem contar com o apoio dessa vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de passar para a imprensa que o Ministério Público, o promotor público, doutor Hélio, ele abriu uma sindicância, aliás, um inquérito civil para apurar os fatos do tocante ao nosso transporte público quanto à Transpem. A Transpem mudou na época, aí, alguns meses, todas as linhas de ônibus, itinerário a Transpem nem cumpre mais. Então é uma complicação. Os idosos reclamações e reclamações diariamente. Não existe um ônibus capacitado para transportar os portadores, de deficiência. Então tudo isso foi relatado ao MP e o promotor já abriu um inquérito, senhor presidente, até o senhor foi notificado, inclusive, e está sendo apurado. Inclusive aqui ele está pedindo informações para a própria prefeitura, que tem o contrato de concessão com a empresa Transpem, para que informe se a concessionária comprovou a obtenção da certificação de qualidade NBR, que é o ISO, certificado ambiental ISO, que eu acredito que não, E nós estamos pecando, porque muitas pessoas hoje, ela deixa de utilizar o transporte público devido aos horários que a própria empresa acha, no seu achismo, que deve fazer. Eu acho que nós temos que trabalhar em normas, regras. Se o horário é 8 horas, é 8 horas e não 8 horas e 20 minutos, a não ser que quebre o transporte e eles são obrigados a colocar um outro.
Os idosos, não tem porquê você ficar brigando com o idoso na porta do ônibus. Sente com o prefeito e resolva a situação. Mas não ficar trocando farpa com a pessoa de idade. Ou muito menos, senhor presidente, deixar os idosos como fosse um objeto qualquer, aguardando o próximo ônibus, porque não é qualquer ônibus hoje na rede nossa que transporta idosos. Então essas coisas mínimas no dia a dia faz uma diferença muito grande. Senhor presidente, também estamos votando hoje as emendas parlamentares. Eu estou colocando 55 mil reais para a Mãe da Vida e mais 55 mil reais que eu vou destinar para o próximo ano para a entidade Ao Teu Encontro, que faz o trabalho de acolhimento. E a entidade Ao Teu Encontro, eles vão fazer um trabalho com os adolescentes, principalmente adolescentes encaminhados pelo Ministério Público ou via judicial. Então eu estou agregando agora, a princípio, a Mãe da Vida, que é uma entidade legalizada, que está com toda a documentação, e no próximo ano eu vou estar agregando a entidade Ao Teu Encontro. E 55 mil reais, a vereadora Áurea, em conjunto com o vereador Marmo, nós estamos trabalhando para resolver uma situação instalada no CDHU. Nós temos lá 400 apartamentos com pessoas morando. Nós não temos, para vocês terem uma ideia, nem meio ambiente está funcionando lá, porque nós não temos nem árvores mais, viu, seu Petico? Nós não temos lazer, nós não temos árvore, nós não temos água separada. Então é um caos realmente para quem precisa morar nos apartamentos do CDHU. Então nós estamos destinando as nossas verbas aqui, 2 vereadores, 55 não faz nada, mas 2 vereadores são 110, dá para fazer alguma coisa. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Senhor presidente, eu venho solicitar para o senhor também, em nome da Câmara Municipal, que a Câmara nos ajude a iniciar um grande trabalho, vereador Ney, que a gente quer fazer, e eu tenho certeza, eu sou determinada a isso, e vou fazer, com a ajuda de vocês aí do outro lado, e principalmente com a ajuda de Deus, para que a gente monte aqui uma campanha contra as drogas, contra o crack. Eu estive em Itajaí, agora estou fazendo um curso lá de ótica em Itajaí, e eu estou percebendo como a cidade está agregando o trabalho contra as drogas, o crack principalmente. Colocando, senhor presidente, painéis grandes, gigantescos, nas entradas da cidade, em pontos de encontros que a juventude se encontra, dizendo, eles colocam a foto de um moço chutando uma pedra, e com os dizeres que chama atenção: tire essa pedra do seu caminho. Crack, tire essa pedra do seu caminho. Isso chama atenção, porque chamou a minha atenção. Eu olhei um painel gigante na entrada da cidade e parei para ver o que é isso. Então é uma campanha que inclusive tem o apoio da Câmara Municipal de Itajaí e Prefeitura Municipal de Itajaí, para alertar a população sobre o perigo do crack. Mas agora o vereador Osiel me passou aqui que está vindo uma nova droga no Brasil, que é pior do que o crack, que é denominada Ox, e já está tomando conta do grande número de usuários de drogas, e ela consome muito mais rápido, porque ela tem a composição de querosene e mais a cal. É uma droga barata, de fundo de quintal, e que, segundo a reportagem aqui em Amazônia, já está bem alastrado o consumo do Ox. E eu, sinceramente, entre todas as drogas que existem por aí, eu tenho medo, tenho horror ao crack. Imagine o Ox. Porque não é o consumidor que fica em desajuste, é a família que não é usuária que sofre as consequências de quem usa a droga. Crack tem cura, tem tratamento, só que infelizmente no Brasil, e eu digo aqui mais na região nossa, não existe um hospital público para acolher com tratamento através de medicação, para acolher as pessoas que querem se recuperar. Por isso eu sempre defendo aqui a Mãe da Vida, porque é um trabalho de ocupar a mente da pessoa, mas eles não têm todos os mecanismos para resolver. Então eles acolhem, né? Agora nós teríamos, senhor presidente, de ter aqui um hospital regional para atender em
forma de convênio com o SUS, convênio com quem quer que seja, para fazer o tratamento para quem quer recuperar. E vou mais além ainda. Eu acho que no município de Itapeva tem que contratar psicólogos para tratar a família. Que se eu estou com um filho ou uma filha ou uma pessoa da minha família em atividade usando droga, a minha família está arrebentada. O meu psicológico está arrebentado. Vocês trabalham na saúde, vocês sabem disso. Então vamos fazer uma campanha. Eu gostaria, senhor presidente, senhor Paulo de la Rua, que o senhor iniciasse já, e de imediato aqui, eu estou fazendo um chamamento aqui para o Paulo de la Rua para me ajudar. E vocês serão testemunha viva disso. Para que inicie já, através da Câmara Municipal, esse painel, falando sobre o assunto. Porque há pouco tempo as pessoas tinham medo de falar das drogas. Nós não temos que ter medo da droga. Nós temos que enfrentar a droga. E os traficantes também. Porque não existe droga se não tiver o traficante. Alguém vende, alguém consome e está destruindo as famílias. Então nós vamos ter que enfrentar isso aí. Começando aí, até se possível, a pedra fundamental da campanha contra as drogas, com esse painel para chamar a atenção da população, que cada um de nós temos obrigação de estar defendendo os nossos filhos. Quando eu falo nossos filhos, eu não falo o meu filho, a minha filha. Eu acho que todos somos irmãos e devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o meu ponto de vista, e eu gostaria de contar com o senhor presidente, de começar o ano de 2011 com essa campanha forte no município de Itapeva, a campanha contra as drogas. Hoje nós temos enfrentado o crack, agora está vindo o ox, amanhã vem uma outra, e pessoas morrendo, e nós aqui de braços sem saber o que fazer. Braço cruzado eu não digo, mas nós estamos aqui atados, nós não sabemos o que fazer. Começamos por esse cartaz aí chamando a atenção. Muito obrigada. Palavra vereador Marco. Boa noite, presidente, vereadores, a imprensa, os servidores públicos municipais aqui presentes, o Programa Saúde da Família e aqueles que sempre frequentam esse poder legislativo. São dois assuntos para abordar a noite de hoje. Nós vamos fazer em duas partes. A questão do assunto hoje tratado aqui pela Tribuna do Povo e um segundo assunto que nós estaremos votando posteriormente, uma peça de extrema importância para a administração pública municipal, para a Câmara de Vereadores, que é o orçamento público municipal e as emendas apresentadas pelos vereadores. Parecia que a presença da Dentinha Daniele, que fez uso da tribuna, com uma documentação bem fundamentada, apresentando e anexando e fortalecendo ainda mais uma das brigas que nós temos já empleitado desde dezembro de 2008, quando ocorreram os primeiros casos de uma ação através do Tribunal de Contas, onde julgou improcedente a contratação até então de alguns agentes comunitários de saúde que fizeram-se arbitrariamente pelo Poder Executivo, sem análise profunda da legislação, sem análise da emenda constitucional 51 e da lei federal que regulamentava a emenda, a lei 11.350, e que houve naquele momento uma dispensa, e que nós nos socorremos aos agentes em reuniões, várias delas, e que nós acabamos ainda fazendo com que a permanência dos mesmos desse continuidade através do contrato, onde se encerrou um vínculo e ainda continuar a sua contratação, mesmo também sem o embasamento e a sua regulamentação. E isto norteou e trouxe a discussão através de uma denúncia do Ministério do Trabalho, encaminhada à Promotoria Pública, denunciando a administração por improbidade administrativa, o que acabou não ocorrendo, e que, como eu digo para a administração e para o Rossi, pelo intransigente Rossi, sempre a gente discute, a gente tem os nossos pontos de vista, mas ele tem alguns pontos de vista que a gente tem que, turrão, a gente tem que estar
trabalhando e lutando contra isso. E nesse processo, ele tem sido turrão com esse vereador, dizendo de que se vai se fazer cumprir uma decisão, um acórdão, através de um TAC, do termo de ajuste de conduta feito pela municipalidade e o promotor público municipal, dando até dia 28 de abril um prazo para que a administração faça a demissão de todos os contratados, sejam eles na caneta, aqueles contratados pela falta de um profissional, de um funcionário, e que havia muitos deles, inclusive na casa transitória havia 16, pela sua questão de emergência, não tinha um processo seletivo, e acabaram sendo feitos na caneta, e houveram a sua dispensa no final desse ano. E tem aqueles no qual a Daniele se insere, e os demais aqui presentes, são através do processo de seleção pública, de provas e títulos, que participaram desde já antes do ano 2000, principalmente os agentes comunitários que fizeram concurso público em 97, outros fizeram processo seletivo em 2001 e que alguns se ingressaram em 2003 e 2004. O que aconteceu, presidente? O Tribunal de Contas, ele não apura pelo processo seletivo, ele apura pelo ano das contas. Então foi apresentadas as contas do ano 2003 e o auditor do Tribunal de Contas apurou que havia algumas irregularidades no processo de contratação de alguns funcionários do Programa de Saúde da Família, mais precisamente do agente comunitário, e aduziu a esse processo 31 nomes de agentes comunitários. Em 2004, um outro auditor, fiscalizando as contas públicas do ano de 2004, não apontou essas irregularidades que o anterior auditor teria apontado no primeiro processo, que era o TC 66, e apresentou novos nomes, 8 nomes que estariam em processo irregular de contratação naquele ano, sem julgar o mérito da questão, qual foi o processo seletivo que arbitrou na contratação desses profissionais. E aí em 2008 nós entramos, solicitamos e ouvimos advogados e impetramos com os advogados contratados e indicados pela administração pública com uma ação rescisória no Tribunal de Contas, exigindo e provando a permanência desses funcionários, porque eles haviam sido contratados legalmente de acordo com o processo seletivo lá atrás, que infelizmente, nesse processo seletivo, mais precisamente anterior a 2006, a administração anterior, depois a nova, não encontrou nos anais da prefeitura o processo seletivo onde constatava a legalidade do processo efetuado, seja a sua divulgação na imprensa, a contratação e a assinatura dos profissionais que adentraram no serviço público municipal, que foi a sua, inclusive nem a sua convocação. E alguns servidores contribuíram na busca desses documentos no ano de 2008, e o núcleo de saúde também, que era o qual havia feito o processo seletivo antes de 2006 para o Programa de Saúde da Família. Quem efetuava no início então era a Maria Elisa, o Denilson, que foi secretário de Saúde, era um também dos que efetuaram o processo seletivo através do núcleo de saúde, e posteriormente ele como secretário de Saúde, e acabou se extraviando. Mas o núcleo foi bem sensível e alguns servidores públicos municipais, inclusive o departamento pessoal, estiveram na busca desses documentos e foi-se montado uma ação rescisória, o qual eu tenho elas em cópias hoje aí, em torno de 600 cópias de cada processo, dando deferimento em alguns processos de contratações, Margarida, dos agentes comunitários, dando procedimento na ação rescisória, e um outro processo, o Tribunal de Contas, vereador Tarzan, não aceitou a ação rescisória e deu o direito de permanência de alguns agentes comunitários. Então, em 2006. Em 2006, o que ocorreu? Houve uma alteração da legislação através da emenda constitucional 51 e uma lei que regulamentava a 11.350. A prefeitura, na linguagem popular, comeu bronha nesse processo e efetuou um processo seletivo em agosto ou setembro de 2006, não embasado na alteração da lei 11.350 e da emenda 51, onde teria que se fazer, mais precisamente para a agente comunitário de saúde, um estatuto separado. É uma lei
que está na Câmara hoje, que ela passa a ser um estatuto, a 11.350, está aí com algumas emendas já apostas por nós, que passa a ser um estatuto de como se deve ser o regimento de contratação e de prestação de serviços e pagamentos também de suas obrigações aos agentes comunitários de saúde. O município fez no processo seletivo 2006, não embasado nessa legislação. O que ocorreu? O Tribunal de Contas apontou a ilegalidade novamente nesse processo e encaminhou ao Executivo pedindo as devidas providências, e nesse bolo todo aí o prefeito acabou, sem análise profunda da constitucionalidade, da legalidade desses processos, assinando um termo de ajuste de conduta. Quer dizer, o erro foi ter assinado um termo de ajuste de conduta. E agora nós precisamos, através dessa documentação que nós apontamos, de inúmeras reuniões que nós temos feito com o Executivo, inclusive impedindo de efetuar as emissões agora no final do ano de dezembro, onde estavam lá para as demissões de alguns agentes comunitários, apontado no total de 31, de um processo já de adiantado, onde o tribunal não acatou uma ação rescisória, e que, no meu entendimento, baseado na Lei 11.350, Lei Federal, impetrando-se uma liminar na Justiça Comum, eu tenho certeza que no prazo hábil aí a Justiça irá conceder a esses servidores esse direito de permanência, porque eles já estão contratados através de uma emenda 51 que já garantia a todos aqueles contratados até o dia da aprovação da lei a permanência indefinitivamente no cargo de agente comunitário de saúde. Às vezes são 2 ou 3 situações diferentes. Posteriormente tem a questão dos profissionais. Enfermeiras, que hoje um total existe ainda no quadro, um total de 4 enfermeiras, dentistas, auxiliares, técnicos e outros profissionais que estão nessa mesma situação. E que nós estamos aí tentando justificar e argumentar com o Executivo de que, se não se cumpra o termo de ajuste de conduta, haja essa discussão e esses profissionais contratados no PSF 2006 venham também, através desses embasamentos que a Daniela nos trouxe aqui para ampliar mais ainda o conhecimento desse processo, nós, vereadores, solicitarmos de imediato, aí no início do mês de janeiro, após esse recesso, final de ano, o qual nós não estaremos em recesso, nós só encerraremos os trabalhos aí depois do dia 28 de dezembro, mas já no início do ano, para não deixar com que esse prazo até dia 28 de abril venha a ser tomado por única e decisão exclusiva do Poder Executivo, sem ouvir o contraditório. Então nós precisamos, e com essa presença da Daniela no noite de hoje, com essa documentação anexada, vereador, nós vamos pedir a todos a compreensão dos demais vereadores, para no início do ano, estar com cada conhecimento de cada um, argumentando esse processo e fazendo com que seja válida todas as leis que norteiam o processo de contratação dos servidores. Peço mais 2 minutos, que o município gastou. O município investiu em capacitação. O agente comunitário, dentista, enfermeiros, profissionais, o município investiu um dinheiro alto, dinheiro público, na capacitação, reuniões, orientações. São funcionários que estão altamente capacitados para representar o servidor público municipal. Então nós vamos, com esses argumentos, com o presidente também, com os demais vereadores de avaliação, trabalhar nesse sentido de valer o direito adquirido por todos. Pois não? Não sei se o microfone, acho que está funcionando assim. Eu não sei se entendi direito, vereador. Parabenizo o novo vereador, a nossa dentista, Daniela, né? Daniele. Sabe, Marma, eu estou escutando atentamente tanto a explanação sua como do Tarzan, e inclusive sobre o TAC, que o prefeito assinou, e ele incorre no processo de improbidades se ele não cumprir. Então, eu acho que se essa casa aqui, junto com uma comissão de funcionários, com todos os embasamentos legais que o Tarzan citou aqui, que o nome do vereador citou, que a Daniela também citou lá, sabe, eu acho que o ser humano, ele tem coração. Vocês levaram para o promotor, que eu acho que o prefeito não vai poder voltar atrás, né? Quem pode ver a realidade da situação de todos vocês é o promotor. Se tiver a comissão de saúde, junto com a comissão de vocês, nós, vereadores, vamos lá para apresentar aqui a lei, entende?
Porque o que sabe vai acontecer? Uma injustiça muito grande com todos vocês que a gente acompanha o trabalho, sabe, Daniela? Eu sou dentista, mas a gente acompanha o pessoal deles no campo. Vai ser uma justiça com todo o pessoal e a prefeitura não vai ter tempo hábil, vereador, de fazer um novo processo para colocar gente no lugar de vocês. O que vai acontecer? A saúde também vai perder. Então, se o promotor tiver essa sensibilidade e for lá explicar para ele, vai ser um trabalho, vereador, de convencimento. Né, presidente? Eu vou ter que ir no promotor mostrar para ele que, de fato, o Tribunal de Contas estava certo, porque a prefeitura não fez o processo de acordo com a lei existente em, você citou, Daniela, em Minas, no Paraná, existe a lei. Então, mostrar para ele lá que o promotor pode perfeitamente voltar atrás, ele pode, entende? E não está beneficiando, ele está fazendo justiça com a classe de vocês que trabalham, e vai fazer uma justiça muito grande que a saúde de Itapeva vai perder. Meu vereador, acho que vai ser um trabalho de convencimento. Encerrando, presidente, vamos nos comprometer a estar agendando no início do ano uma comissão, como nós já havíamos também trabalhado nesse sentido, de encaminhar essa documentação, como é de praxe da mesa, encaminhar por escrito e solicitar do Executivo Municipal uma resposta por escrito do que foi indagado aqui pela Daniela. E através dessa documentação, dessa resposta que o Executivo encaminhar, nós tomamos as devidas ações no sentido de tentar ajudar nesse caso. Muito obrigado. Continuamos então a dúvida. Falar, vereador Tarzan. Apenas fazer um esclarecimento, vereador Marmo. Na última reunião que nós tivemos com os funcionários, eu até fiz questão de ligar na frente dos funcionários para o secretário Rossi, porque existe aí um duplo entendimento em relação à questão de processo seletivo. O Tribunal de Contas não aceitou o processo seletivo de 2003 no primeiro momento e aceitou o processo seletivo de 2006. Até isso daí foi o que o secretário Rossi colocou. Agora, por outro lado, existe também uma vontade da administração de ir promovendo os concursos, né, na medida que os cargos, no caso, preencher esses cargos que foram preenchidos pelo processo seletivo. Então, na verdade, não foi o Tribunal de Contas, em relação a 2006, não fechou questão da homologação das contratações, ao contrário de 2003, que pediu a dispensa de todos os funcionários. Então é uma questão, por isso que foi a minha sugestão desse pessoal que trabalha na saúde, nos PSFs, fazer essa intervenção junto à Câmara, e aí sim, vereador Margarida, a gente começar esse processo de pressão, vamos dizer, a palavra é essa. A gente tem que ser muito claro, né? Faz a pressão, seja em relação ao Ministério Público, eu entendo que não existe chance alguma, mas sim em relação à administração municipal. Então, eu acho que nesse sentido nós vamos trabalhar. Com a palavra, vereador Tarzan. Quero aqui cumprimentar o vereador Marmo pelo trabalho incansável na defesa de todos esses valorosos servidores públicos municipais. Eu falo isso porque o fato de ser processo seletivo não é garantia de emprego para ninguém, porque o agente comunitário que não cumpre as metas, que falta, que não faz o seu trabalho, ele pode ser muito bem dispensado. Isso se aplica aos demais servidores públicos. O fato de ser processo seletivo não quer dizer que tenho estabilidade e ninguém vai mexer comigo. Se vocês continuam trabalhando no município, é porque vocês prestam um bom serviço, porque aqueles que não corresponderam às expectativas foram dispensados. E outra questão, o princípio da impessoalidade e da legalidade. Todos conseguiram por mérito próprio. Não houve interferência de prefeito, de secretário, de vereador em nenhum processo seletivo. Cada um conquistou o seu lugar por mérito próprio. Então, o presidente fez uma boa intervenção aqui, que na verdade a administração municipal ela está equivocada. O TAC se refere a outro tipo de contratação. Agente comunitário e os processos seletivos dos dentistas, enfermeiro padrão, técnico de enfermagem, é programa de saúde da família, tem lei
que garante a contratação, isso é tranquilo. Então, eu acho que essa casa tem que mostrar a unidade. Quando esta casa colocar uma posição dos 9 vereadores, mais a vereadora, os 10 tomarem uma posição, eu tenho certeza que serão ouvidos pelo Executivo. E aí nós temos que ser, a palavra, eu não sei qual é a palavra, mas tem que ser firme na defesa, porque nós temos o poder político. Se não houver sensibilidade por aquilo que é medida de justiça, então o que nós estamos fazendo aqui? Eu tenho certeza que todos os vereadores se manifestaram, é o pensamento de todos os vereadores dessa casa. Nós já conhecemos os pensamentos aqui do vereador Margarido, o Osiel, o Eliel e o Roberto, que estão ausentes, então, do Júnior, e todos os vereadores aqui estão solidários com o pleito de vocês. Então as coisas vão caminhar bem, estão de parabéns por estarem participando nesse espaço aqui, e agora a mesa vai elaborar um documento que será assinado por todos os vereadores para ser encaminhado ao prefeito e ao secretário de administração Adélcio, ao secretário de governo jurídico Rossi, mostrando a posição da instituição, deixando claro que o tribunal ele faz recomendação. O tribunal não edita leis. Que negócio é esse que o tribunal vai editar leis? Para que existe? Para resolver o conflito. Poder judiciário, remédio jurídico. A prefeitura contesta a decisão do tribunal, e aí sim o judiciário, e às vezes na primeira instância a posição não é favorável, mas lá no Tribunal de Justiça também às vezes não é favorável, mas o STJ, que é a Corte Máxima, já tem acórdão dizendo que está correto e que vale. Então a peleja tem que ser, só que enquanto não tem uma decisão final, não se pode demitir servidor público. É essa a posição. Respeitamos o tribunal, o Ministério Público, mas tem o judiciário e tem as 3 instâncias, para não dizer a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, para fazer valer os direitos dos trabalhadores. Então a Câmara de Vereadores está de parabéns pela posição aqui adotada, e nós seremos 10 a favor de todos vocês, deixando claro aqui que é mérito e esforço de cada um. E vocês não estão pedindo favor. Cada um trabalha, cumpre o seu papel e faz jus a esse pequeno salário que o município paga. Infelizmente, aí é a realidade do Brasil, né? Esse é um outro tema que nós, infelizmente, nós estamos no Brasil, esse país que é a 8ª economia do mundo e que tem as injustiças e as mazelas sociais que estamos vivendo. Mas eu queria aqui dizer que na quinta-feira tivemos o privilégio de estar junto com o governador eleito, Dr. Geraldo Alckmin, pediu que transmitisse uma boa notícia, que o governo do estado vai começar nos municípios um programa para atender as famílias de risco social. Descobriram lá a pólvora, inventaram a roda. A gente fala isso de forma bem carinhosa, que é o seguinte: o Dr. Geraldo, reunido com o secretário de saúde e com a equipe, chegaram à conclusão que muitos problemas de saúde se resolvem com alimentação, moradia, saneamento básico, que é água tratada, e rede de esgoto coletado. Descobriram a roda, né? E o que vão fazer agora? Em cada município vão levantar essas famílias, e o governo vai entrar com recurso para fazer uma ação. Para quê? Para diminuir os bolsões de pobreza, garantir alimentação, uma moradia, com sanitário, com saneamento básico, com água tratada. Só com essa ação nós vamos diminuir em muito os gastos na saúde. Então, isso é o óbvio que todos vocês sabem, vocês que estão lá na ponta, nos PSF, os agentes comunitários, os técnicos, as enfermeiras, os profissionais dentistas, sabem que trabalhar na prevenção fica mais barato do que atacar a causa. Precisa combater a medicina curativa, temos que atuar na medicina preventiva. Então o Dr. Geraldo vai anunciar esse programa para todos os municípios, e aí o município vai fazer esse diagnóstico para estender um programa social, principalmente
principalmente para aquelas famílias que mais precisam do serviço do poder público. Então, isso para nós é um motivo de alegria. Também, vereadora Áurea, tem dinheiro para creches, que são as EMEIs. O governo já colocou no orçamento lá uma verba para 2011. O município tem que correr com terreno, e aí a dificuldade. O Dr. Paulo Renato liberou uma escola nova para o José Vasques Ferrari. O Estado vai doar esse prédio José Vasques para o município e fazer uma escola nova com acessibilidade, elevador, com tudo aí, mais de 4 milhões a obra. E está esperando o terreno. Isso aconteceu em março. Nós estamos esperando o terreno até hoje. Eu já cobrei N vezes do governo municipal e estamos esperando a definição do terreno para essa obra. Está trocando o secretário agora. Quem vai assumir é o reitor da Unesp, o Dr. Herman, que conhece um pouco da realidade de Itapeva. Ele foi convidado pelo Dr. Geraldo para dar um choque de gestão na educação, para melhorar o diálogo com os professores, melhorar a qualidade da escola pública e valorizar os profissionais do magistério. Esperamos que o Dr. Herman, que é um grande gestor, tenha sucesso nessa missão difícil, mas que é importante, da questão da educação. Enfim, estamos com entusiasmo para o novo governo, para o tempo de Itapeva, de tempo de colheita, de trabalho, tempo de fé, de esperança, de amor. Queremos aqui agradecer a todos os vereadores pelo trabalho, agradecer a todos aqui, desejar um Natal com muita paz, que todos possam fazer uma reflexão sobre o motivo da comemoração do Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que 2011 seja um ano de muita paz na cidade e muito trabalho. E Itapeva vai ter um orçamento bom, 160 milhões. A prefeitura vai passar o ano com 20 milhões, mais de 20 milhões em caixa, que eu estou falando aqui, vocês vão conferir no final de janeiro na audiência pública. Então, às vezes essa história que não tem, falta algum medicamento, algum material, que não tem dotação, não tem verba, você conversa mole para boi dormir. Vamos falar a verdade. O dinheiro está lá em caixa, o prefeito ele trabalha na austeridade. É uma forma dele governar, mas nós não concordamos que falte o básico para a saúde. Isso nós não concordamos e vamos dizer de forma clara. Mas o ano que vem, bom orçamento, dinheiro em caixa, mais receitas, e o município vai ter condições de valorizar os servidores públicos, dar melhores condições de trabalho nas unidades. E nós queremos aqui dizer que está tramitando aqui nessa casa a renovação com a Sabesp. A Sabesp vai repassar 10 milhões para a prefeitura. 5 é para um fundo de ambiente. E 5 milhões é para o prefeito gastar. Eu já conversei, a minha posição aqui, tem bandeiras aqui de todos os vereadores. A vereadora Áurea aqui levanta a bandeira da saúde. Os vereadores, vários, defendem a saúde aqui. Eu quero lutar com todas as minhas forças para que esse dinheiro seja utilizado na saúde. Porque a educação tem a sua verba carimbada, e tem dinheiro em caixa, e tem os recursos para fazer o básico. Então tem condições, tem dinheiro em caixa para avançar. A saúde é que precisa de investimentos. Então, porque existe uma luta que é legítima em gastar 4 milhões e 800 para fazer um teatro municipal. Eu não sou contra teatro, mas tem que ter prioridade numa cidade. Governar é escolher. Nós estamos aqui para defender a grande maioria da população. O teatro vai esperar. Use o dinheiro que está em caixa para fazer o teatro. Use o dinheiro da Sabesp para investir em saúde, é hospital dia, é laboratório para atender os exames, é equipamentos, tem dinheiro para comprar, é farmácia de manipulação, são projetos que o Marco André já protocolou em Brasília, está tudo pronto, está fácil de encaminhar. Eram essas considerações. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Áurea, funcionários e todos que nos prestigiam. Muito obrigado, boa noite. Continuamos em regime de tema livre. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passaremos à ordem do dia. Para a leitura do senhor secretário.
Consulto os senhores vereadores. Dispensa da leitura das emendas. Senhor presidente, pela ordem. Aqui no item 10, nós estamos aqui, é só apenas uma inversão. O item 10 é recursos para a construção de uma quadra coberta lá para a chácara que cuida de dependentes de droga e álcool. O valor é 60. E o item 11, o valor 50, é uma inversão. E o item 10 está correto, só o valor que vai ser 60, conversando com o relator aqui. E do item 11 não é custeio, obras e instalações, apenas na redação, né, essa observação, para que o relator possa fazer a sua redação. O relator Mano que faça a devida alteração, tendo em vista a colocação do vereador apresentante. Dispensada a leitura, discussão, palavra vereador Marmo, relator do projeto. Mais uma vez, boa noite a todos. Fazer uma breve explanação do que nós estaremos votando aqui hoje, aos funcionários da saúde e outros que estão presentes, onde nós estamos votando o orçamento para o ano de 2011. Previsto, vereadores e público, uma arrecadação de R$ 164.729.998. E nós, já pelo terceiro ano, vem a apresentação das emendas dos vereadores. Eu vou fazer uma leitura de todos os vereadores, de qual apresentaram uma emenda, que é uma emenda parlamentar, onde tem um artigo da legislação também, que nós estamos alterando, que onde permite que o Executivo só faça a alteração no decorrer do ano 2011, com prévia autorização de lei específica encaminhado à Câmara de Vereadores. Então, agradecer aí e a compreensão de todos os vereadores que nos aguentaram nesse período de fazer o relatório e a apresentação das emendas. São 10 vereadores, 10 emendas ao orçamento, onde o vereador Eliel Ferreira apresenta na sua emenda parlamentar um valor para o próximo ano de R$ 30 mil para a implantação de uma torre de retransmissão no distrito do Guarizinho. O vereador Eliel Ferreira propõe, está consignado no orçamento, e isso vingará durante o ano 2011, que é uma subvenção de custeio à Avassi, no valor de R$ 30 mil, proposta pelo vereador Eliel. Também do vereador Eliel, uma proposta de R$ 50 mil para obras e instalações na construção de uma sede própria para a Avassi. O vereador Júnior Guari disponibiliza o valor da sua emenda parlamentar, aquisição de ambulâncias para atender o distrito do Guarizinho, Caputera, Amarela Velha e Cercadinho, disponibilizado um recurso de R$ 60 mil para aquisição desta ambulância. O vereador Júnior Guari destina R$ 50 mil para a construção de um centro de convivência, um centro de comunitário a ser localizado no bairro da Caputera para atender a região Cercadinho, Amarela Velha e bairro do Guarizinho. O vereador Osiel Pires destina para 2011, do orçamento de R$ 164 milhões, R$ 50 mil para auxílio e custeio à comunidade terapêutica Mãe da Vida. Então, do vereador Osiel, valor garantido no orçamento de R$ 50 mil para a Mãe da Vida no próximo ano 2011. O vereador Osiel Pires também prevê a destinação de seu valor de R$ 20 mil para a aquisição de um veículo para atender o serviço de atendimento domiciliar do SAD. O vereador Osiel está garantido o recurso para a aquisição de mais um veículo. O vereador Osiel Pires destina R$ 20 mil para a aquisição de equipamento e material permanente
direcionado para aquisição de um aparelho de biópsia e cirurgia para a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento à atenção básica, aquisição do ano 2011. Emenda do vereador Osiel, onde destina R$20 mil para aquisição de equipamento, aquisição de um veículo para atender o Conselho Tutelar. R$20 mil para a compra de um novo veículo do Conselho Tutelar. Vereador Tarzan apresenta a emenda de R$60 mil para obras e instalações na construção de uma quadra coberta na Associação Beneficente Ao Teu Encontro, para atendimento de dependentes de drogas e álcool. Vereador Tarzan também destina valor de R$50 mil para obras e construções à Associação Beneficente Ao Teu Encontro, para abrigar crianças e adolescentes. Vereador Margarido destina R$50 mil do orçamento 2011 para obras e instalações para a Associação Beneficente Ao Teu Encontro, valor de R$50 mil também para obras sociais no ano 2011. Vereador Paulo de la Rua priorizou, dentro da sua emenda, o valor de R$50 mil para obras de pavimentações de ruas e logradouros públicos localizado no bairro Dos Pintos no ano de 2011. Vereador de la Rua priorizou também R$60 mil para obras e instalações na construção de um campo de futebol society no Jardim Grajaú. Vereador Roberto Comeron destina da sua emenda parlamentar R$60 mil para auxílio e custeio à associação e construção da Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva, para obras de construção, R$60 mil para ajudar na construção daquele espaço físico. Vereador Roberto Comeron priorizou e destinou no orçamento o valor de R$50 mil para auxílio de custeio à entidade que está nascendo agora, está aí se formalizando, desempenhando um trabalho no tratamento de dependentes químicos e drogas e álcool, que é a associação, a entidade terapêutico cristão Salva-Vidas, localizada ali próximo na Vila Camargo, próximo ao Pilão d'Água. Vereadora Áurea, em comum acordo, nós priorizamos, sentamos e definimos algumas melhorias na qualidade de habitação do conjunto habitacional Paulina de Moraes, obras a serem discutidas durante o ano de 2011 com a própria comunidade, onde a vereadora Áurea destinou R$55 mil e nós também apontamos juntamente com ela mais R$55 mil para fazer algumas obras de melhorias no conjunto habitacional Paulina de Moraes, localizada ali no CDHU, nos apartamentos. Vereadora Áurea destina R$55 mil auxílio de custeio e obras e instalações, R$55 mil também para a comunidade terapêutica Mãe da Vida. Vereador Ney priorizou e destinou da sua emenda parlamentar para obras e instalações no próximo ano 2011, valor de R$60 mil para a construção no município de Itapeva de uma tão sonhada e esperada pista de skate, que com vontade própria dos executivos não vem acontecendo, e agora com uma emenda parlamentar facilita mais essa construção. Vereador Ney destina R$15 mil para o Centro Terapêutico Cristão Salva-Vidas. Vereador Ney, uma emenda orçamentária, destina R$100 mil para a aquisição de um trator agrícola para a Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura. Vereador Ney, aquisição do orçamento de um veículo para o Demutran. Vereador Marmo destina R$20 mil para uma entidade que vem fazendo belo trabalho na cidade com crianças também, para a ACDC, onde a ACDC irá fazer a aquisição de equipamentos de cozinha piloto para a fabricação de conservas, compotas e fornecer às famílias de crianças matriculadas na CDC para comercialização no comércio local e subsistência das famílias dessas crianças carentes que frequentam a CDC ali da Cássio Piedade. Vereador Marmo destina da sua emenda valor de R$40 mil para o fechamento com alambrado
construção de arquibancada e grama, reforma do gramado e vestuário numa área pública localizada entre a Vila Brava e São Camilo, proporcionando assim mais lazer e esporte àquela comunidade. Vereador Marmo, na verdade isso aqui é da comissão, o executivo esqueceu de implantar, é um novo convênio com o Auto Encontro, onde o município estará, a partir do próximo ano, passando o albergue noturno, vereadora Aurea, para o centro ao Teu Encontro, a comunidade Teu Encontro, que irá, a partir do ano que vem, administrar com um valor de 3 mil, muito pouco, um valor de 3 mil, né, vereador Darzan? R$3.500 é muito pouco, mas vai assumir o albergue noturno da municipalidade. E essa emenda 29, vereadores, que é de nossa autoria, já do segundo ano consecutivo, já garantiu o ano anterior, que é no artigo 6º, que excetua-se de prévia autorização desse artigo as dotações aqui relatadas por esse vereador, do orçamento inerente às emendas parlamentares apresentadas no orçamento para 2011, a quais o Executivo só poderá alterar a sua finalidade através de lei específica encaminhada à Câmara de Vereadores. Se algum vereador, o Executivo, quiser fazer alteração dessas emendas, terá que ter prévia autorização da Câmara de Vereadores para autorização da finalidade desse Executivo. Quero agradecer a compreensão de todos os vereadores por ter nos apoiado esse ano e apresentando as emendas e que nós estamos apontando no orçamento para 2011 e que nós façamos um bom uso desse orçamento aí de 164 milhões para 2011. Muito obrigado. Pois não. Emenda. Vereador Ney, aquisição de um veículo para o Demutran? É para o Demutran, não? Para a ação social? Vamos pedir à mesa para que a secretaria que faça a alteração para a aquisição social. Muito obrigado. Continuando a discussão, as emendas. Passaremos ao processo de votação. Votação em bloco dos itens. Itens 1 ao item 29. Os vereadores favoráveis às emendas permanentes como estão. Emendas aprovadas. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 132/10 com emenda aprovada. Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2011. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão. Projeto de lei aprovado. Matéria para a próxima sessão, os itens constantes no item 6 da pauta. Estamos em regime de explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Também não poderia deixar de desejar a todos os presentes, também aos valorosos funcionários municipais, em nome desta casa, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de paz, saúde e alegrias. Também manifestar a solidariedade desta casa em relação aos funcionários que aqui compareceram, torcendo para que em 2011 seja um ano de paz e tranquilidade, porque o que nós estamos vendo também em relação aos funcionários, muita intranquilidade, infelizmente essa ação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, faz com que às vezes o Executivo tome certas ações que não deveriam causar toda essa situação de intranquilidade dos funcionários municipais. Então nós aqui desejamos a todos vocês um ano de paz, tranquilidade, desprovido dessas situações como a que foi colocada hoje pela Daniele, né? E dizer que nós estamos aí com todos vocês, torcendo para que tudo se acerte, e eu tenho certeza que nós chegaremos a um bom termo, tá? Boa noite a todos, a gente agradece a presença de todos vocês, muito obrigado.